O exercício 5. Bom, temos que calcular a resposta ao impulso, a resposta de grau e a resposta àquele sinal, né? Vamos começar com esse primeiro, né? Bom, primeiro temos que transformar para função de referência, certo? Transformar para a função de referência. Aquí aplicamos Laplace. Tenemos ys cuadrado más 5.6 ys más 759 y igual a 8 us. Certo? Ou seja, ys cuadrado mais 5.6 s mais 759 igual a 8 u vezes 8s vezes 1, né? U vezes 8s. Luego, función de referencia, y de s sería 8s dividido por s cuadrado más 5.6s más 7.59. ¿Sí? Os polos desse sistema são, deixa eu ver, três ponto três e 2.3, né? Esse é igual a 3.3 e menos 2.3 e os zeros seria esse igual a 0, né? Bom, daqui temos que S mais 3.3 igual a 0 e S mais 2.3 igual a 0, né? Bom, vamos calcular a resposta ao impulso primeiro, né? Ao impulso. Resposta ao impulso, a entrada U de t vai ser um impulso unitário. Se eu convertir aquele impulso unitário para o plano de Laplace, vamos ter U de S igual a 1, certo? Logo, a saída y de S vai ser U de S vezes y de S. O sea, ser 8 veces S dividido por S cuadrado más 5.6 S más 7.9, ¿no? Veces 1, ¿cierto? Y isso aqui posso separarlo en fracciones parciais como A dividido por S más 3.3, ¿no? Más otra constante dividido por S polo, ¿no? S más 2.3, ¿sí? Ou seja, que esse sim é esse aqui é o 5A, né? Ou seja, que somando as frações parciais, né? Teria A multiplicado por S mais 2.3 mais B vezes S mais 3.3 dividido pelo produto dos polos, né? O produto desses dois polos. Esse produto vai dar esse mesmo polinômio, né? S cuadrado mais 5.6S mais 7.9. Aí simplifico denominadores, né?
E bom, isso aqui vai ficar AS mais 2.3A mais BS mais 3.3B, certo? Se comparamos termos con S, de ese lado tenemos 8S, ¿no? De otro lado tenemos AS y BS, ¿no? Luego 8 va a ser igual a más B, ¿cierto? Y os termos sin S, ¿no? Aquí no tem termos sin S, ¿no? 0 igual. Do outro lado, os termos sin S seria 2.3A mais 3.3B, né? E aí temos um sistema, né? Vamos tentar resolver esse sistema. Vamos lá. Vamos puxar aqui o MATLAB. Podemos fazer também no Octave, né? Tá? No Octave também podemos fazer. Olha só, formamos primeiro uma matriz A igual. Vamos voltando. Aqui tem um A mais um B, certo? Assim aqui vamos colocar um e um A mais um B, né? Daí ponto vírgula para criar uma nova linha e aí temos 2.3A mais 3.3B, né? Ok? Aqui a gente separa com barra espaço, né? Aí tem a matriz A. Agora o vetor B a gente cria da seguinte forma. Temos 8 igual A mais B, né? Aqui botamos 8. Agora ponto vírgula, tá? Para criar uma nova linha. E 0 igual a 2.3A mais 3.3B, né? Teremos 0, né? Aí, agora com barra de divisão invertida, né? A barra B, obtemos a solução. Então, A é 26.4 e B é menos 8.4, né? Então, logo A igual 26.4 e B igual menos 18.4, né? Logo a saída YDS é igual, tem que montar isso aqui, né? Seria 26.4 dividido por S mais 3.3 mais menos, né? Menos 18.4 dividido por S mais 2.3. Sim? Eu quero usar a resposta no tempo, né? Então aplico Laplace inverso e y t no tempo vai ser 26.4 exponencial menos 3.3t menos 18.4 exponencial menos 2.3t. Tá bom? Muito bom. Agora vamos calcular a resposta ao degrau, né? Ao degrau. Então, ainda estamos no 5A, tá? Estamos ainda no 5A, ok? Resposta ao degrau dessa função aqui. Vou copiar essa função aqui. Aí. Bom, a entrada, o dt vai ser um degrau, né? Passando essa entrada para o plano Laplace, o ds vai ser 1 sobre s.
Aí, pelo teorema da convolução, temos y ds igual a u ds vezes g ds, né? Igual a 1 sobre s vezes 8s dividido por s quadrado mais 5.6s mais 759, né? Aí eu posso simplificar aquele s com aquele s, né? Certo? Logo, y ds igual a 8 dividido por s quadrado mais 5.6s mais 759, né? Aí também posso separar em fração parcial, né? Com os polos, né? Os polos daquele polinômio continuam sendo s igual menos 2.3 e s igual a menos 3.3, né? Então s mais 2.3 e s mais 3.3, certo? Isso aqui vai ser igual a s mais 3.3a mais bs mais 2.3b, né? E o produto dos polos vai ser esse polinômio, né? S quadrado mais 5.6s mais 759, certo? Não importa a ordem, né? Aqui fiz na ordem invertida do caso anterior, né? Mas vai dar o mesmo resultado. Então, tanto faz a ordem, certo? Agora a gente simplifica os denominadores e ficaria 8 igual a esse polinômio, né? Comparamos os termos com esse, né? Desse lado não temos esse, né? Desse lado não temos esse. Zero, né? Do outro lado temos que ter esse, seria o AS e o BS, né? A mais B. Esse é zero. Agora o termo que tem S, que não tem S, né? Seria o 8, né? 8 igual 3.3a mais 2.3b, certo? Deixar aqui, 2, 3, 3, 3, 3, 3, fiz ao contrário, mas enfim. O resultado vai ser a mesma coisa, né? Aqui A igual, B igual. 3.3a e 2.3b. Aí A es 8 y B es menos 8, ¿no? Luego y de S es igual a 8 dividido por S más 2.3 menos 8 dividido por S más 3.3, ¿no? Aplicamos a Laplace inverso. Por Laplace inverso tenemos un y no tempo, ¿no? A resposta no tempo, então seria 8 exponencial menos 2.3t menos 8 exponencial menos 3.3 vezes t, tá? Muito bom. Agora precisamos da resposta quando a entrada é essa aqui, né? Essa entrada aí, tá? Bom, então temos isso aqui, né? A função de referência. Só que agora a entrada vai ser U de t igual 2e menos t. Deixa eu verificar.
es el mismo, ¿no? Bueno, ¿cuál sería la respuesta a aquel sistema con esa entrada? Bom, pelo teorema de convolução, y, que seria a saída, ds tem que ser uds vezes gds, né? Lembrando que G é a planta, né? Tem uma entrada U, uma saída Y. Mas essa entrada tem que estar no plano de Laplace. Então, u dt igual a 2c menos t. Se transformo para Laplace, vai ficar o ds igual a 2 dividido por s mais 1, certo? Logo, a saída do sistema vai ser 2 dividido por s mais 1, multiplicado por 8s, dividido por s cuadrado mais 5.6 s mais 759. Sim? Bom, vamos achar expresso da seguinte forma, né? 2 por 8 é 16 vezes S. E aqui vamos achar expresso, não vamos multiplicar, tá? S mais 1 vezes S quadrado mais 5.6 S mais 759, tá? Vamos achar assim, sim? Esse termo aqui podemos separá-lo em frações parciais, certo? Frações parciais, não? Podemos separá-lo como A dividido por S mais 1 mais B dividido por... Bom, os polos desse aqui, né? O primeiro polo é 2.3 e o outro polo é 3.3, né? Menos, menos, né? Então aqui seria S mais 2.3 mais C dividido por S mais 3.3. Na verdade, a ordem não importa, tá? O importante é que tem que montar as três frações, tá? A ordem tanto faz. Tá bom? Ok, operamos aqui, vamos ter A multiplicado por S mais 2.3 vezes S mais 3.3 mais... Aqui vai ficar um pouco extenso, tá? Então vamos botá-lo aqui. Mais B, S mais 1 vezes S mais 3.3 mais C, S mais 1 vezes S mais 2.3, certo? Dividido pelo produto, né? Que seria S mais 1. E o produto entre esses dois, né? Seria S quadrado mais 5.6 S mais 759. Sim? Assim eu posso simplificar esse termo com esse termo, né? Então eu comparo 16s com esse polinômio aqui. Sim? Bom, então 16 vezes S vai ser igual a... Deixa eu ver. A S quadrado mais 5.6 AS mais 7.59 A mais BS quadrado mais 4.3 BS mais 3.3 B mais CS quadrado mais 3.3 S mais 2.3 C. Sim? CS, né? Então, vamos comparar os termos. Vamos comparar os termos. Os termos com esse quadrado. Desse lado,
não temos termos, né? Não temos termos nesse quadrado, então 0, né? Do outro lado, temos nesse quadrado seria esse aqui e esse aqui, né? Então seria A mais B mais C, né? O termo com esse 1, né? O termo com esse desse lado tem 16, certo? Do outro lado, os termos com esse seriam esse aqui e esse aqui. Seria 5.6a mais 4.3b mais 3.3c. Sim? Agora temos sem zero, né? Sem zero aqui não tem termos. Do outro lado, os termos que não tem zero seria esse aqui e esse aqui. Aqui seria 759a mais 3.3b mais 2.3c. Então, temos um sistema aqui. Vou puxar o MATLAB, você pode fazer no Octave aqui para resolver esse sistema, né? Vamos lá. Montamos a matriz A como 1 vezes A mais 1 vezes B mais 1 vezes C, ponto vírgula para a próxima linha, 5.6A mais 4.3B mais 3.3C, né? Separo para a última linha, 7.59A mais 3.3B mais 2.3C, né? Aí tem a matriz A, né? Agora a matriz B, vector B. Temos 0 igual a mais B mais C, né? Ponto vírgula. 16 igual a segunda equação, né? E 0 igual a terceira equação, né? Aí. Agora, resolve a equação, o sistema, e tem A igual a 5.35, negativo, B igual a 28.3 e C igual a menos 22.95, né? Então, vou... Opa! Vamos lá. A igual a menos 5.35, B igual mais 28.3, C igual a menos 22.95, né? Bom, temos que montar essa equação daqui, né? Essa equação daí, certo? Daí, y ds é igual a deixa ver, seria menos 5.35 dividido por S mais 1 mais 28.3 dividido por S mais 2.3 mais menos 22.95 dividido por S mais 3.3, né? Isso aqui é a resposta no tempo, né? Eu quero a resposta. Isso aqui é a resposta em Laplace, desculpa, né? Isso aqui é a resposta no plano de Laplace. Eu quero a resposta no tempo, certo? Y de t, então vai ser menos 5.35 exponencial menos t mais 28.3 exponencial menos 2.3t menos 22.95 exponencial menos 3.3t. Tá? Essa seria a resposta no tempo do sistema, tá? Para a entrada 2 exponencial menos t.
Tá bom? Bom, agora temos que repetir para esse exercício aqui, né? Então, estamos no 5b, né? 5b. Então, primeiro a resposta ao impulso, né? Resposta ao impulso. Bom, sabemos que a entrada é um impulso, logo se transforma para Laplace, a entrada vai ficar igual a 1, né? Ou seja, a saída y vai ser u ds vezes g ds, igual àquela função de referência, né? Essa função de referência aqui, né? Aí, né? Vamos calcular os polos. Deixa eu ver os polos. Tá, um polo vai ser um polo é igual a menos 1.7 e outro polo é menos 0,4, né? Ou seja, vamos ter S mais 1.7 igual a 0 e S mais 0,4 igual a 0, né? Logo, essa função daqui eu posso separá-la como A dividido por S mais 1.7 mais B dividido por S mais 0,4, certo? Isso vai dar a S mais 0,4A mais BS mais 1.7B, dividido pelo produto dos polos. O produto dos polos dá esse mesmo polinômio, né? S quadrado mais 2.1S mais 0,68. Agora posso simplificar os denominadores, né? Então terei que comparar esse termo com esse termo aqui, né? E aqui que vem a treta. Por quê? Aqui temos um termo ao quadrado. Aqui não temos termo ao quadrado. Então, o que fazemos aqui? E agora? A gente faz o seguinte. A gente faz novamente a separação de frações parciais e faz da seguinte forma. Toda vez que acontece essa situação, né, a gente faz a seguinte separação. Adiciona uma constante sem nada, apenas uma constante, tá? Um número mais alguma coisa dividido pelo primeiro polo mais alguma coisa dividido pelo segundo polo, tá? Ok? Então, sempre que desse lado aparecer algum termo superior à fração parcial, você tem que fazer isso aqui, adicionar uma constante, tá? Ok? A ver se acontece. Vamos lá. Isso aqui seria igual a que? Seria a multiplicado por 1.7 esse polo mais vezes esse polo, né? Então seria a vezes esse quadrado mais 2.1 AS mais 0,68A
e não vai dar espaço, né? Vou passar aqui embaixo. Vamos lá. Vai ser igual a S quadrado mais 2.1 AS mais 0,68A mais BS mais 0,4B, né? Mais CS mais 1.7C, certo? O en otras palabras, sería A multiplicado por los polos, ¿no? S mais 1.7, S mais 0,4, né? Mais B vezes S mais 4, mais C vezes S mais 1.7, né? Dividido pelo terminador, ¿cierto? S mais 1.7, né? Bom, tudo isso dividido pelo produto dos polos, né? Que seria esse denominador, né? S quadrado mais 2.1S mais 0,68. Agora posso simplificar esse denominador com esse denominador e a gente compara esse polinômio com esse polinômio. Sim? Tá bom? Logo, no S quadrado, né? Que temos no S quadrado? Desse lado temos 7S quadrado, certo? 7S quadrado, do outro lado temos esse termo quadrado, só, né? Seria igual a, né? Então, A igual a 7, né? Agora os termos com 1, né? S 1. O termo com S seria menos 3S, né? Menos 3 igual. E do outro lado, os termos com S seriam 2.1S, BS e CS, né? 2.1A mais B mais C, né? E agora o termo sem S, aqui o termo sem S seria menos 9, né? Menos 9 igual. Y aquí teníamos ese termo aquí, ese termo de aquí y ese termo de aquí. Sería 0,8A más 0,4B mais 1.7S. Tá? Vou puxar o MATLAB, você pode fazer no Octave, tá? Bora resolver essa equação aí. A igual, fazer uma matriz. Olha só, aqui temos A mais 0, né? Vamos lá, então montamos 1 vezes A mais 0B mais 0C, né? Ponto vírgula para a segunda linha, 2.1A mais B mais C, terceira linha, 0,68A, 0.4B mais 1.7C, né? Aí fecho a matriz. Agora o vetor B seria a primeira equação é igual a 7, né? A segunda equação é igual a menos 3. A terceira equação é igual a menos 9, né?
Isso aí. Agora resolvemos y tenemos esos tres números, ¿no? A es 7, B es menos 12 y C es menos 5.1, ¿tá? Vamos lá. A es 7, B es menos 12.56, C igual a menos 5.13, né? Agora montar uma equação. Essa equação daqui, né? Que seria a saída no plano de Laplace. Ou seja, a saída na frequência, né? Quando falamos em Laplace, estamos falando em frequência, né? Resposta em frequência. Vai ser igual a 7 más 7 menos 12,56 dividido por S mais 1.7 menos 5.13 dividido por S mais 0,4. Tá? Agora aplicamos Laplace inverso. Tá? E olha só, uma constante a inversa de Laplace de una constante es un degrado, ¿cierto? Entonces quería 7 integral de t, ¿no? Menos, aquí sería 12,56 exponencial menos 1.7t menos 5.13 exponencial menos 0,4t. Tá? Essa seria a resposta ao impulso do sistema. Tá? Tá bom? Agora temos que repetir para entrada de grau, né? Resposta de grau. Estamos ainda no 5b, certo? No plano do tempo, né, a função de Heaviside, e no plano de Laplace, transformando para Laplace, a função de S vai ser 1 sobre S, né? E pelo teorema de convolução, a saída do sistema vai ser U de S vezes G de S, né? Lembrando que todo sistema G vai ter uma entrada U e uma saída Y, né? Aqui vai ficar 7s² menos 3s menos 9 dividido por s vezes s² mais 2.1s mais 0,68, certo? E aqui na fração vamos ver os polos, né, para o cálculo dos polos temos que fazer denominador, né, igual a 0. Igual a 0, aí obtemos polos. O primeiro polo seria S igual a 0, o outro polo seria menos 1.7, o outro polo seria menos 0,4, né? Aqui vamos ter S mais 1.7 igual a 0. Aqui vamos ter S mais 0,4 igual a 0. Sim? Aqui na saída podemos separá-la em frações parciais, né? A divido por S mais 0, certo? Mais B dividido por S mais 1.7 mais C dividido por S mais 0,4, né? 0,4. Isso é igual a multiplicado por S² mais 2.1 AS mais 0,68A mais BS² mais 0,4BS mais CS² mais 1.7
CS dividido pelo producto dos tres polos, que sería ese mismo que aquí, ¿no? S veces S cuadrado más 2.1 S más 0,8. Simplifico aquí y tengo que comparar ese termo con ese termo, ¿sí? Vamos a hacer la comparación. O S cuadrado. Desse lado, o S cuadrado tem um 7, né? E do outro lado, o S cuadrado seria composto pelo AS cuadrado, BS cuadrado e CS quadrado. Ou seja, 7 igual a mais B mais C. Sim? Os termos com S. E desse lado temos menos 3S, né? Menos 3S igual. Aqui o S seria 2.1 S, 0.4 BS e 1.7 CS. 2.1 A mais 0.4 B mais 1.7 C. E os termos em S0, ou seja, os termos sin S, seria menos 9 desse lado. E do outro lado seria esse aqui, né? Apenas esse número, 0,68A. Sim. Vamos resolvendo aqui. Vou puxar o MATLAB, né? Você faz no Octave. Faça uma matriz A igual. Vamos lá, aqui temos desse lado temos um vezes A mais um vezes B mais um vezes C, né? Então aqui seria um vezes A, um vezes B, um vezes C. Ponto vírgula para a próxima linha. Depois temos 2.1 vezes A mais 0.4 vezes B mais 1.7 vezes C. Ponto vírgula, última linha, 0,68A mais 0B mais 0C. Né? Aí, agora montamos o vetor B. Né? A primeira equação é igual a 7, né? Ponto vírgula. A segunda equação é igual a 3, ponto vírgula. A terceira equação é igual a 9. Sim? Agora resolvemos. Temos esse resultado. Né? Vamos lá. A igual em 13.23, B igual a 10.92, C igual a 17.15. E agora temos que montar essa equação daqui, né? Essa equação daqui. Logo, y no plano de Laplace igual a 13.23 dividido por S mais 10.92 dividido por S mais 1.7 menos 17.15 dividido por S mais 0.4. Sim? Bom,
Aplicando Laplace inverso, obtemos a função no tempo. A função no tempo seria 13.23 de grau de t, ou simplesmente 13.23, né? Pode ficar como constante, tá? Mais 10,92 exponencial menos 1.7 t menos 17.15 exponencial menos 0,4 t. Então, essa seria a resposta ao degrau do sistema. Sim? Agora, o que acontece se temos um sistema G e na entrada colocamos um sinal o de t igual a 2 exponencial menos t? Como fica a saída? Tem que deixar verificar. 2 vezes exponencial menos t, né? Tá certo. Sistema é esse aí, né? Bom, primeiro temos que transformar a entrada no tempo para Laplace. Laplace U de S fica 2 dividido por S mais 1, certo? Ou seja que a saída y de S, pelo teorema da convolução, é U de S vezes G de S, igual 2 dividido por S mais 1, vezes 7s² menos 3s menos 9, dividido por s² mais 2.1s mais 0,68, certo? Aqui como ficaria? Seria 14s² menos 6s menos 18 dividido por s cubo mais vou calcular aqui. Três ponto um s quadrado mais 2,78 vezes S mais 0,68. Tá? Daqui os polos são S igual menos 1, S igual menos 1.7 e S igual menos 0,4. Aqui temos que S mais 1 igual a 0, S mais 1.7 igual a 0 e S mais 0,4 igual a 0. Aquela função de saída posso expressá-la como três frações parciais. A primeira S mais 1,
a segunda S mais 1.7 e a terceira S mais 0,4, né? Bom, aqui vai ficar a S quadrado mais 2.1 AS mais 0,68A mais bs quadrado mais 1.4s bs mais 0,4b mais mais cs quadrado mais 2.7cs mais 1.7c, ¿sí? Tudo isso dividido pelo produto do polinomio, o produto dos três polos, que daria esse polinomio, né? S cubo mais 3.1 s quadrado mais 2.8 s mais 0,68, né? Tá. Esse polinômio daqui, como eu tive, fiz A multiplicado por S mais 1,7 multiplicado por S mais 0,4, né? Mais B multiplicado por S mais 1 vezes S mais 0,4 mais C vezes S mais 1 vezes S mais 1.7, tá? Daí eu tive esse polinômio, ok? Bom, posso simplificar esse denominador com esse denominador aqui. E terei que comparar esse numerador com esse numerador. Sim? Vamos lá. Os termos com S quadrado. Os termos com S quadrado. Desse lado temos 14. Do outro lado temos A, B e C, S quadrado, né? A mais B mais C, né? Os termos com S1. Desse lado temos menos 6. E do outro lado temos 2.1 AS mais 1.4 BS mais 2.7 CS. Ficaria menos 6 igual 2.1 A mais 1.4 B mais 2.7 C, certo? Só um pouquinho. Tá, no anterior tem um erro, certo? Tem um erro, esse aqui, menos 3, menos 9, né? Tenho que calcular tudo de novo. Tá, raiz sin a resposta ao integral.
Vou fazer de novo, tá? Resposta ao degrau. Vamos lá. Então, seria 7 menos 3 menos 9, né? Tá. A seria menos menos 13, 23. B sería 7.38. C igual 12.84, ¿no? Menos 13.23, 7.38 y 12.84, ¿no? Menos 13.23, siete treinta y ocho y 12.84, ¿sí? Agora sim, vamos continuar com a resposta 2 exponencial menos t, né? Bom, desse lado temos menos 18, né? Para esses, temos sin esse, né? Menos 18 igual, temos 0,68a mais 0,4b mais 1.7c, né? Temos nosso sistema e vamos resolvê-lo no Octave ou MATLAB. Então, vamos formar a matriz A igual, vamos lá. A primeira equação temos A mais B mais C. Um A mais um B mais um C. Ponto vírgula, segunda linha. Temos 2.1A mais 1.4B mais 2.7C, né? Ponto vírgula, terceira linha, 0,68A, 0.4B e 1.7C, certo? E o vetor P seria a primeira equação é igual a 14, segunda equação é menos 6, terceira equação menos 18. 14 menos 6 menos 18, resolvemos a equação. Bom, temos o A, o B e o C, né? A igual menos 4,76, B igual 35,89 e C igual menos 17,13. Então, bom, a saída no plano de Laplace seria essa equação daqui. Temos que substituir A, B e C, né? Menos 4,76 dividido por S mais 1, mais 35,89 S mais 1.7, menos 17,12 S mais 0,4, né? E teremos y
de t igual a menos 4,76 exponencial menos t mais 35,39 exponencial menos 1,7t mais menos 17,2 exponencial menos 0,4, né? T seria a resposta àquele sinal, tá bom? Bom, de fato, podemos colocar qualquer entrada que después, si tem qualquer entrada, qualquer coisa você transforma para Laplace e obtém o ds, né? Depois aplicam o teorema da convolução, que seria u ds vezes gds, né? Aí separam a fração parcial, né? Depois obtém a função no Laplace, aplica a Laplace inversa e obtém a resposta no tempo, tá bom? Então aquele sinal de entrada pode ser qualquer um, certo? Então, vamos no próximo. Esse seria o 5C, né? 5C. Bom, esse sinal, os zeros, seria, o primeiro zero seria menos 2 mais J 3,7 e o outro zero seria S igual menos 2 menos J 3,7. O sea, el numerador posso montá-lo como S mais a parte real, né? Mais 2 ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado, né? Aí ficaria seria S quadrado mais 4S mais 17,69. Então, esse seria o numerador. Agora vamos ver os polos. Os polos temos S igual a 0, S igual a menos 4 y S igual a menos 8, ¿no? O sea, S igual a 0, S más 4 igual a 0 y S más 8 igual a 0. O sea, el denominador va a ser S multiplicado por S más 4 multiplicado por S más 8, ¿cierto? Aí a função GDS seria S quadrado mais 4S mais 17,69 dividido por S vezes S mais 4, S mais 8. Sim? Ou seja, vamos. Bom, será a planta, né? Seria a planta. Então, primeiro vamos calcular a resposta ao impulso, né? Resposta ao impulso. Né? Bom,
A resposta a impulso quer dizer que a entrada é um impulso. Se estou falando para Laplace, a função n seria 1. Ou seja, a resposta pelo teorema de convolução seria u ds vezes g ds igual essa mesma função daqui, né? Aí. E aquela equação eu posso separá-la em frações parciais a dividido por s mais b dividido por s mais 4 mais c dividido por s mais 8. ¿Sí? Ou seja, y de s vai ser a s quadrado mais 12s mais 32 mais b bs quadrado mais 8bs mais cs quadrado mais 4cs dividido pelo produto dos polos. Aí posso simplificar os denominadores e comparamos esse numerador com esse numerador. Sim. Bom, os termos em s quadrado. Aqui, esse seria o s quadrado, né? Seria 1 vezes s quadrado igual. Aqui teria a s quadrado mais bs quadrado mais cs quadrado, né? Então, os termos com s. Desse lado tem 4s, né? 4 igual. Aqui tem 12s. A mais 8bs. Bom, aqui seria 12as, né? 12a. 8bs mais 4cs, né? E finalmente os termos sem s. Desse lado tem 17.69 igual esse 32a, né? 32a mais só, né? 32a. Sim? Bom, mais 0, né? Bom, vamos resolver. Primeira linha, temos A mais B mais C, né? Um A mais um B mais um C. Segunda linha, temos 12A, 8B, 4C. Ponto vírgula para a terceira linha, 32A mais 0B mais 0C, né? Agora o vector B. A primeira equação é igual a 1, segunda equação é igual a 4, terceira equação é igual a 17.69.
Aí resolvemos a equação e temos esse resultado, né? Temos A igual 0,55, B igual menos 1,1, C igual 1,55. Então, logo a equação de saída y ds vai ser essa daqui, substituir os termos daqui, né? Vai ser 0,55 dividido por S mais menos 1,1 dividido por S mais 4 mais 1,55 dividido por S mais 8. Essa é a resposta ao impulso em Laplace. Eu quero no tempo, então aplico o Laplace inverso. No tempo, teríamos 0,55 menos 1,1 exponencial menos 4t mais 1,55 exponencial menos 8t. Então, essa seria a resposta ao impulso. Vou calcular agora a resposta ao degrau, né? Estamos no 5C agora, né? Resposta ao degrau. Resposta ao degrau quer dizer que a entrada igual a um degrau, né? Essa entrada temos que transformá-la para Laplace, né? A gente transforma para Laplace com S, certo? Pelo teorema da convolução, y ds, que é a saída do sistema, seria u ds multiplicado por gds, certo? Cadê gds? Esse aqui, né? Esse é gds, né? Bom, y ds seria então S quadrado mais 4S mais 17,69 dividido por S quadrado, S mais 4, S mais 8, né? Então, e assim, quando a gente tem um termo com S quadrado, vocês podem separar da seguinte forma: A dividido por S mais B dividido por S quadrado, tá? E assim que se separa esse tipo de função, né? S quadrado, tá? Ok? Então aqui separamos A dividido por S mais B dividido por S quadrado mais o polo em 4 mais o polo em 8. Ok? Aqui como ficaria? Ficaria A multiplicado por S vezes S mais 4, S mais 8, mais B, S mais 4, S mais 8, mais C, S quadrado, S mais 8, mais D, S quadrado, S mais 4, né?
Todo isso dividido pelo produto dos polos, né? Sim. Aqui seria AS cubo mais 12AS quadrado mais 32AS mais BS quadrado mais 12BS mais 32B mais CS cubo mais 8CS quadrado mais DS cubo mais 8DS quadrado mais 4, desculpa. Dividido por S quadrado, S más 4, S más 8. Y podemos simplificar ese denominador con ese denominador y tengo que comparar ese numerador con ese numerador. ¿Sí? Bom, os termos com esse cubo. Desse lado não tem termos com esse cubo, né? Do outro lado temos S, A, C e D, né? Então seria A mais 0 mais C mais D. Certo? Agora os termos com S quadrado. Desse lado temos S quadrado, né? 1 vezes S quadrado. Do outro lado temos 12AS quadrado mais BS quadrado mais 8CS quadrado mais 4DS quadrado. Os termos com esse potencial, né? Termos com esse. Desse lado temos 4S, né? Do outro lado temos 32AS mais 12BS em Z não temos, em D não temos. Finalmente o S0, né? Termos sem S. Desse lado temos 17.69. Do outro lado temos 0A mais 32B, né? Mais 0D, 0C mais 0D. Sim? Temos que resolver esse sistema de equações para o simulador. Vamos lá. Primeira linha temos A mais 0 mais C mais D, ponto vírgula. Segunda linha temos 12A mais B mais 8C mais 4D, ponto vírgula. Terceira linha temos 32A
12b, 0d, 0c, 0d. Y última línea tenemos 0a, 32b, 0c, 0d. Ahí tenemos matriz. Un B sería, deixa eu ver. A primeira equação é igual a 0, né? Ponto vírgula. Segunda equação é igual a 1. Terceira equação igual a 4. Quarta equação igual a 17.69. Resolvemos e temos esse resultado, né? Vamos lá. A igual a menos 0,08. B igual a 0,55. C igual a 0,27. D igual a menos 0,19. Sim. E temos que montar essa equação daqui. Certo? Logo, y ds igual a menos 0,08 dividido por s mais 0,55 s quadrado mais 0,27 s mais 4 menos 0,9 s mais 8. Sim? Essa é a saída do sistema no plano de Laplace. Eu quero no plano do tempo, então aplico Laplace inversa. Com Laplace inversa vamos ter y de t igual a menos 0,08 vezes 0,08 só, né? Mais 0,55 dividido por s quadrado. A transformar em inversa seria vezes t, certo? Zero 0,55t mais 0,27 exponencial menos 4t menos 0,9 exponencial menos 8t. Tá? Essa seria a resposta no tempo ao degrau. Tá? Finalmente, nossa, exercício extenso, né? Finalmente, temos que calcular para a entrada U de t igual a 2e menos t. Sim? Bom, essa entrada temos que transformá-la para Laplace. Aí vamos ter 2 dividido por s mais 1, né? E um GDS está aqui, né? GDS, né? Isso aqui é quadrado, né? Isso seria o em Laplace. Pelo teorema de convolução, y, a saída no plano de Laplace, seria o GS GDS igual a s quadrado mais 4s mais 17,69 dividido por s mais 1 s mais 4 s mais 8 vezes, falta esse s aqui, né? Vezes s. Sim? Bom.
Son un poco. Bom, sabemos que os polos seria S igual a 0, S igual a menos 1, S igual a menos 4 y S igual a menos 8, ¿no? Luego, aquele y de S podemos separarlo como A dividido por S. Pueden botar S más 0 si quiserem, mas seria A dividido por S, tá? Mais B, S mais 1, mais C, S mais 4, mais D, S mais 8, né? Ou seja, seria igual a que? Seria a S cubo mais 13 a S quadrado mais 44 a S mais 32a mais B vezes S cubo, né? Mais 12b S quadrado mais 32bs mais cs cubo mais 9s quadrado mais 9cs quadrado mais 8c mais ds cubo mais 5ds quadrado mais 4ds, ¿sí? Tudo isso dividido por S mais 1, S mais 4, S mais 8 vezes S, né? Aí simplifico esse denominador com esse denominador e comparo esse numerador com esse numerador. ¿Sí? Vamos lá, os termos com esse cubo. Desse lado não temos esse cubo, né? E desse lado temos A, B, C e D, né? E D. Né? Seria A mais B mais C mais D. Os termos S quadrado. S quadrado sería un S quadrado, ¿no? De otro lado, 13as quadrado, 12bs quadrado, 9cs quadrado y 5ds quadrado, ¿no? Vamos lá, os termos com S. Aí tem 4S, né? 4 igual. Aqui tem 44as.
32 vezes. Esse aqui é 8CS, certo? Deixa eu verificar. Aqui é 8CS, tá? 8CS, tá? Esse aqui encaixa aqui, né? 8C, tá? E finalmente os termos sem S, né? Esse lá é 17 de 69 igual a 32A mais nada, né? E nos termos esse termo S faltou 4DS, né? 4D. Bom, agora sim. Vamos lá, vamos resolver essa equação. Primeira linha, A mais B mais C mais D, ponto vírgula, segunda linha, 13A mais 12B mais 9C mais 5D, terceira linha, 44A, 32B, 8C, 4D, última linha, 32A, 0B, 0C, 0D. Muito bom. Agora o vector, né? Vector B igual a primeira equação igual 0, segunda equação igual 1, terceira equação igual 4, quarta equação 1769, né? Aí resolvemos. É mais aí, né? Em A igual 0,55, B igual menos 0,69, C igual 0,36, C igual menos 0,22. Sim? Quero verificar uma coisa aqui. E faltam dois, né? Faltam dois. Faltam dois aqui na frente, né? Dois. Então teria que comparar com 2S mais 8 mais 1669 por 2. Deixar aqui. Tá. Bom. O numerador, como fica o numerador? Seria 2S quadrado, esse numerador aqui, né? Mais 8S mais 35, 38. Sim? Tá. Corrija nesse erro. Tá. Então aqui na verdade seria esse termo seria 2, esse termo seria 8 e esse termo seria 35, 38, né? Tá bom? Agora sim,
Podemos continuar. Ahí A dio 1.1, B dio menos 1.39, C dio 0.73, o D dio menos 0.44. Tá? Tá bom? Agora temos que substituir A, B, C e D nessa equação daqui. Tá? Vamos lá. Y ds igual a 1.1 dividido por S más menos 1.39 dividido por S más 1 más 0.73 dividido por S más 4 menos 0.44 dividido por S más 8. Aplico o Laplace inverso para descobrir a função no tempo. Aí teria 1.1 menos 1.39 exponencial menos t mais 0.73 exponencial menos 4t menos 0.44 exponencial menos 8t. Tá, e imagino que aqui finaliza o exercício 5. Tá bom? Aí no outro vídeo fazemos o resto dos exercícios. Tudo bem? Tentem fazer novamente em casa, né? Tentem refazer sem olhar a resolução e depois comparem. Tá bom? Se cuidem aí, bons estudos. Abraço. Tchau, tchau.